Então, bom dia a todos. A nossa gravação ela já começou. Hoje nós teremos uma palestra sobre como nós não cairmos nesses juros abusivos após a crise, né, para a gente ter uma recuperação financeira. Então, hoje eu vou abordar um pouquinho sobre uma educação financeira e a gente vai retomar algumas coisas sobre calcular esses juros, calcular essas questões de juros simples e compostos, aí uma coisa de antecipação de crédito. Vamos retomar um pouco dessa situação. Para isso, eu trouxe aí para vocês um meme aí de início para quebrar esse gelo nas 8 horas da manhã. Então, como negociar os juros no período pós-crise para uma recuperação financeira? Quem conhece esse meme? Eu preciso de dólares. Só eu? Eu, Eu preciso de dólares. A menininha que fala assim, eu preciso de dólares. Quem não precisa de dólares, né? Eu queria dólares também na minha conta. Então a gente está precisando aí de dinheiro nessa fase. Eu trouxe isso porque nesse momento o que a gente mais precisa é pensar na situação financeira, né? Pensar em guardar dinheiro. Eu sei que é um momento que muitas vezes a gente não tem nem como guardar dinheiro, mas pensar em poupar é a melhor forma da gente começar a ter uma reserva, né? E eu sei que falar disso pode parecer até um pouco absurdo, porque muitas vezes as pessoas não têm nem como sobreviver nessa situação, mas elas precisam de alguma forma começar a pensar de um jeito de ter algum tipo de renda e pensar em poupar a partir dessa renda. Então, sonhar é bom. Quem não sonha em comprar uma casa própria, ter um carro do ano ou fazer uma viagem para a Europa, por exemplo? Algum de vocês tem algum desses três sonhos? Os três. Os três. Eu, desses três sonhos, pelo menos um sonho é razoável para alguém. Eu, por exemplo, queria hoje viajar para Paris. Não hoje, né? Porque hoje, na situação da pandemia, eu não quero me contaminar. Mas quem não quer, né? E essa realidade pode ficar mais distante ainda depois da pandemia, porque uma viagem para a Europa que ano passado podia custar um Eurotrip, né? Uma viagem para toda a Europa podia custar em torno de 50 mil reais, ano que vem pode ser o dobro, porque o real está sendo muito desvalorizado com toda essa situação política, com toda essa situação econômica, com desemprego. Então, isso tudo pode ficar mais caro. Sonhar, então, é bom, mas realizar é melhor ainda. Então, ter um planejamento é fundamental. Agora, como que a gente vai realizar? Quando eu tenho uma perspectiva, quando eu tenho quando eu tenho um objetivo, eu tenho que ter um ponto de partida. Então, se eu tenho uma projeção do que eu quero alcançar, eu tenho que começar de algum lugar. Então, eu tenho que ter esse ponto de partida. E para isso, eu tenho que gastar menos do que eu ganho. Então, eu nunca posso gastar mais do que eu ganho. Eu tenho que ter esse controle, né? Então, se eu ganho X, eu tenho que gastar menos do que X. E isso é fundamental em qualquer aspecto para que eu possa alcançar um objetivo de conquista. E para isso eu preciso dominar o meu dinheiro, porque senão o meu dinheiro que vai me dominar. Nessa imagem, essa caricatura é muito é, impactante, porque a gente vê o dinheiro dominando o ser humano, né? Ele está controlando ali o ser humano, e o ser humano acha que está tentando alcançar o dinheiro, mas é o dinheiro que está dominando ele. Então, eu preciso dominar esse dinheiro para que ele não me domine. Eu preciso ter o controle sobre ele. Comprar, gente, é muito bom, não é? Fala a verdade. Quem não gosta dessa sensação de ter um cartão na mão e sair com as sacolas no braço? Fala para mim quem não gosta disso. É verdade. Vocês gostam ou não gostam? Pode falar, Ainda seja mais, honesto comigo. ainda mais se o demais. cartão for sem limite.
Ixi, Vai que aí que vai. o negócio esquenta. Aí o negócio, você sai com sacolas na mão e vai que vai, e passa o cartão, e aquela sensação, quando o cartão passa na maquininha e dá aprovado, aquela sensação de prazer, aquela endorfina sendo liberada no corpo. Eu sei que vocês gostam, eu também gosto. Consumir é preciso, a gente precisa consumir algumas coisas, mas a gente precisa consumir com consciência. Então, quando você for comprar alguma coisa, olhe, você tem que pensar assim: eu preciso disso? Será que eu realmente preciso? Eu vou comprar uma blusa, mas eu tenho já 3 blusas. Será que eu preciso de mais uma? Vou comprar um sapato. Eu já tenho um sapato, eu preciso de mais um? Eu vou comprar um objeto. Eu preciso disso mesmo? Eu já tenho um que já é suficiente, que já supra a minha necessidade. Então eu tenho que usar a consciência para parar de fazer compras exacerbadas. Então, esse consumo que eu faço exacerbadamente, eu preciso eliminar da minha rotina. Porque se eu não consumir com consciência, eu nunca vou conseguir poupar esse dinheiro. Eu vou sempre estar é, tendo esse consumo exacerbado e o dinheiro vai me controlar e eu não vou controlar esse dinheiro. Então, eu preciso parar de fazer esse consumo exacerbado. Esse prazer que eu sinto consumindo, ele é um prazer que momentaneamente me faz bem, mas a longo prazo vai me causar prejuízos. Então, é a primeira coisa que eu tenho que controlar. E aí eu trago uma imagem para vocês, né, do salário. Então, o salário, como eu vejo, minha carteira cheia de moedas, né, eu contando as moedas ali para fazer as coisas, como os meus amigos pensam, os meus amigos e os meus pais pensam que eu cheio de dinheiro ali, né, com notas e notas ali, montes ali, como a namorada ou o namorado vê, você tendo um banco em casa, se você está nadando no dinheiro, e como realmente são algumas notas que você conta ali para pagar as contas mesmo, um salário comum. Então você vê que é muito pouco, os seus pais e seus amigos pensam que é realmente muito, a pessoa que você namora acha que você tem um banco em casa e realmente ele é um salário comum. E aí eu quero fazer uma pergunta, eu quero que vocês respondam para si mesmo. Hoje, para você, o seu salário que você ganha, ele é insuficiente, ele é suficiente ou ele te permite poupar? Para você, responde para você. Você fica cheio de dívida? Você se mantém ou você permite ainda poupar alguma coisa no final do mês, nem que se for pouco. Pensa nisso e começa a se responder. Você consegue pagar tudo que você tem? Ele é suficiente? Você fica com dívida no final do mês? Ele é insuficiente? Ou você ainda consegue guardar alguma coisinha? Porque se você responder isso, você vai conseguir manter uma estratégia. Então, quando eu digo salário, não precisa necessariamente ser um emprego CLT, né? Eu digo sobre a renda que você tem, sobre o que você presta de serviço, sobre o que você presta, às vezes, na informalidade, sobre o que você tem de renda. Então, o dinheiro que você tem no final do mês, ele é insuficiente, você fica devendo às pessoas ou às empresas, ele é suficiente, ele consegue finalizar o mês sem dívida, ou ele ainda permite você poupar alguma coisa? Então, eu trouxe alguns números aqui de 2018 para vocês terem uma ideia. Ao todo, nós temos 62,6 milhões de consumidores que apresentavam alguma conta em atraso e o CPF com restrições em dezembro, e cerca de 41% da população adulta estava no Serasa. Gente, isso é muita coisa. 61 não, 41% da população estava restrita no Serasa. Isso é quase metade da população. Imagina depois da pandemia que pessoas perderam o emprego, pessoas ficaram sem renda. Imagina o quanto dos CPFs que vão para o Serasa, que vão ficar negativados, com CPF negativados no Serasa. É muita gente. Então, se essas pessoas já tinham empregos, que já a taxa de desemprego não estava tão alta nessa época, e elas já estavam no Serasa, imagina agora que a taxa do desemprego disparou, né? Então, ter essa consciência financeira é fundamental para que a gente não tenha essa restrição no Serasa.
Os brasileiros entre 30 e 39 anos são os mais negativados. Geralmente, essa fase são os brasileiros que têm filhos, que têm mais pessoas que suprem em casa, né? Em dezembro ainda de 2018, mais da metade da população dessa faixa etária de 30 a 39 anos, que representava 52% dessa população dessa faixa etária, tinha o nome inscrito na lista de devedores, somando o total de 17,8 milhões. Então, pessoal, se essa população entre 30 e 39 anos já tinha 52% com restrição no nome, no Serasa, imagina agora depois da pandemia, que são os pais, as mães de família, que são geralmente os responsáveis financeiros pela casa. Se essas pessoas já estavam no Serasa em 2018, depois da pandemia esse número vai crescer ainda mais. Então essas pessoas geralmente são as pessoas que vão recorrer a empréstimos, são pessoas que vão recorrer a outros fundos para tentar se manter, né? Então esse número ele tende a crescer muito, e isso é muito preocupante. Também merece destaque o fato que a porcentagem significativa da população que tem entre 40 e 49 anos, que 50% está negativada. Então, essa população de 40 e 49 anos, 50% está negativada, metade da população. Da mesma forma que acontece com os consumidores de entre 25 e 29 anos, que 40% está negativado, que geralmente são as pessoas que estão começando a família ali, né, entre 25 e 29 anos. Entre os mais jovens, que são os de 18 a 24 anos, a proporção cai para 17%. Por quê? Geralmente são pessoas que têm menos acesso a crédito nos bancos. Os bancos não dão muito a créditos. Mas mesmo assim, 17% estavam negativados nos bancos. Em número absoluto, são 4,1 milhões de pessoas negativadas. Na população idosa, que são pessoas de 65 a 84 anos, 32% está negativado. E geralmente são aposentados e pensionistas que recorrem a gerenciadoras, a financeiras, a credoras que falam que os juros são baixos e acabam se enrolando nas dívidas e ficam negativados também. Então, só para vocês entenderem, no período anterior à crise, se esses números já são super altos, imagine o período pós-crise que essas pessoas estão com as suas rendas abaladas, né, o quanto isso tende a crescer. E aí eu trouxe uma imagem para vocês refletirem um pouco, né? A gente tem ali uma pessoa de terno em uma balança, significa ali que ele até é uma pessoa que pode ter, sei lá, um cargo de gerência, uma pessoa executiva, e na balança ele tem ali, de um lado, a questão financeira e do lado a questão emocional. E ele tem que estar em equilíbrio, né? A questão emocional e a questão financeira, elas devem estar em equilíbrio, né? E para isso, ele precisa de uma independência financeira. Como que ele vai conseguir essa independência financeira? Ele vai conseguir através de um planejamento pessoal, de um padrão adequado e de uma educação financeira. Esse planejamento pessoal, ele tem que ter um controle sobre tudo aquilo que ele faz. Ele precisa ter um padrão adequado, ou seja, ele precisa consumir de acordo com o que ele tem de recurso, e uma educação financeira. Ele precisa realmente ser orientado sobre aquilo que ele pode ou não ter. Então, quando a gente fala de educação financeira, é possibilitar a ele entender como os fatos ocorrem na economia interna e externa e como isso interfere no dia a dia das pessoas. E a partir desse entendimento, viabilizar a tomada de decisões. Então, como funciona toda essa interferência interna e externa e tomada de decisões? No que diz respeito a assuntos ligados ao consumo, à poupança e à utilização do crédito pessoal. Então, como eu vou consumir, como eu posso poupar e como eu vou utilizar esses créditos pessoais, se eu vou ou não usar. Agora, quais são as atitudes no dia a dia que eu posso tomar para ter uma educação financeira? Por exemplo, goste mais do seu dinheiro. Se você gostar do seu dinheiro, você vai querer ele com você. Você não vai querer sair distribuindo o seu dinheiro para os outros. E comece a poupar e valorizar cada centavo. Então, isso daqui tá barato, vou gastar. Não, não vou. Se eu gosto mais do meu dinheiro, eu vou querer ele perto de mim. Eu vou querer valorizar cada centavo que eu ganhei com o meu esforço.
Eu não vou querer sair distribuindo meu dinheiro para as pessoas com coisas que eu nem preciso. Evite acumular dívidas. Nesse momento histórico, eu sei que é muito difícil falar disso, porque nesse momento em especial, as pessoas podem estar sem renda, né? E isso vai fazer um fato de acúmulo de dívidas. Mas se você puder, evite acumular. Se você pode eliminar uma aqui, uma ali, uma aqui, uma ali, vai eliminando para você não acumular dívidas, porque essas dívidas elas vão gerar juros. E a melhor coisa que você pode fazer é não pagar juros, porque os juros, eles não vão te trazer benefícios. Os juros, eles são valores que não vão te trazer nada, eles só vão ser prejuízos financeiros. Você também tem que ter cuidado com pequenos gastos. Por exemplo, eu vou comer só um sanduíche que é R$10, R$15. Vou comer só uma sobremesa que é R$10. Vou comer só uma batata recheada que é R$20. E esses pequenos gastos que você tem no dia a dia, se você for somando ao longo do mês, vai te trazer um gasto enorme. Então, se você puder evitar esses gastos, esses pequenos gastos, no dia a dia você vai ter uma economia enorme no final do mês. E, se possível, você vai anotando todos os seus gastos diários, numa caderneta, no seu celular, numa planilha eletrônica. Vai anotando tudo que você vai gastando no dia a dia para você ter um controle do que você está fazendo. Mais uma pessoa aqui. Além disso, vamos pensar aí numa macro. Ó. Se você der uma gorjeta de R$1 3 vezes na semana, o seu saldo em 20 anos, pensando numa taxa de 1% ao mês, é de R$12.860,32. O seu saldo em 30 anos é de R$45.434,53. Então, pare de dar gorjetas. Essa é a minha sugestão. Mas o cara foi super legal. Bacana, ele tem o salário dele. Aqueles 10% no restaurante que você dá, por exemplo, você acha que um aluno me dá 10% por me dar uma boa aula? Não. Ninguém me dá 10% porque eu dou uma boa aula. Então, para de dar 10% no restaurante. Mas ele precisa. O restaurante que tem que pagar o salário dele, não é você. Um lanche que custa R$2,75 por dia. Em 20 anos, você vai, tendo uns juros aí de 1% ao mês, você vai gastar R$81.613,57. Em 30 anos, 288 mil. Uma pizza de R$30 ou uma balada aí de final de semana, sendo uma vez por semana. Em 20 anos, você vai economizar R$148 mil, com juros de 1% ao mês. Em 30 anos, 524 mil. Então, se vocês pensarem nisso, em 30 anos, se você deixar de comprar uma pizza, você compra uma casa. Vocês conseguem entender essa relação? De poupar R$30 por semana, numa taxa de juros de 1% ao mês, que em 30 anos você compra uma casa? Sim. É uma coisa muito grave. Então, assim, mas é só uma gorjeta, é só um agradecimento, é só 10%. Esse você está desvalorizando o seu dinheiro, você tem que gostar do seu dinheiro. Então, deixe o seu dinheiro dentro do seu bolso. Se você puder não gastar, não gaste. É a melhor forma de você ter dinheiro. Aprenda a usar o seu cartão e planeje suas compras. O cartão de crédito não foi feito para que você use ele todos os dias. Ele foi feito para que você faça compras que você não tem condição ali de pagar à vista. Então, o seu cartão de crédito, se você não tem controle sobre o que você gasta, você vai fazer compras exacerbadas todas as vezes, você sempre vai ter uma fatura alta, nunca vai conseguir sair do cartão de crédito e parar de comprar nele, porque você vai ter esse costume de comprar no cartão de crédito e ele vai fazer parte da sua rotina. E aí, toda vez que você for comprar alguma coisa, fala, passa no crédito, porque eu pago no final do mês. E aí, o seu salário sempre vai estar comprometido no seu cartão de crédito. Então, para de usar o cartão de crédito, compra sempre à vista, e se você não puder pagar à vista, deixa para comprar no mês que vem. Só usa o cartão de crédito em situação emergencial.
Se você não pode comprar à vista, deixa para comprar no mês que vem. Só usa ele em casos excepcionais, porque senão você vai comprar, 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 vai ficar feliz, sacola, 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 mas aí quando chegar o seu salário, você não vai ter dinheiro. Por exemplo, ó, você tem uma fatura de R$ 550, aí você vai lá e paga o mínimo, R$ 50. Seu saldo na fatura vai ficar de R$ 500. Aí você vai ter um juros de 10%, que é de R$ 50, mais uma taxa, que é de 2% ao mês, que vai ser de R$ 10. E aí a sua próxima fatura vai vir de 560. Então ela era 550, você pagou 50, só que no próximo mês ela já vai vir de 560. E se você não pagar de novo, você vai ter mais juros, mais taxa, e aí vai virar uma bola de neve, até que vai parcelar em 1.000 vezes, vai te jogar um monte de taxa, e essa fatura que era de 560, ela vai virar quase R$ 2.000. Então, tenha consciência, se você não tem condição de usar o cartão de crédito, não usa, só em caso emergencial. Tenha hábito de pesquisar os menores preços. Então, se você vai comprar alguma coisa, pesquisa em várias lojas, pesquisa mercados. Vai no mercado, analisa o preço do produto. Ah, mas eu não gosto de ir em vários mercados. Nessa situação de pandemia é até ruim. Até concordo de você não ir em tantos mercados. Mas, no geral, se você vai comprar pela internet, por exemplo, acha em alguns sites, por exemplo, tem um site que chama Zoom, você consegue olhar no Zoom vários sites com o mesmo produto e qual que está mais barato, qual que oferece a melhor condição, o melhor frete. Então, pesquisa os preços para achar um produto específico. E quando você for ao mercado, tem um controle sobre os gastos domésticos. Então, além de você pesquisar o valor, pesquisa se é realmente aquilo que você quer, porque às vezes a gente compra tanta coisa no mercado que a gente acaba nem usando, a coisa passa da validade, a gente compra várias coisas diferentes e acaba não utilizando tudo aquilo que a gente comprou. Então, compra aquilo realmente que é necessário, que você vai consumir. Pressões e tentações para gastar. Eu sei que a gente passa na vitrine às vezes e fala, nossa, eu quero. Mas não olha, passa reto. E não deixa aquela pressão te fazer consumir. Eu sei que é difícil, mas vocês conseguem. Só compre aquilo que for necessário. E abdique das festinhas. Eu sei que é muito gostoso, vai para distrair e tudo mais, uma vez por mês até é saudável, mas bater cartão nas festinhas todo final de semana não é viável. Você está gastando dinheiro à toa. A não ser que você consiga um VIP, vá lá de graça, né, e sem gastar. E quando voltar a pandemia, né, por favor, não vai em balada aí que no meio da pandemia que vocês não querem ficar doentes. Evite gastos caseiros excessivos. Então, consumo de energia elétrica exacerbada, desliguem as luzes quando vocês puderem, não deixe torneira aberta, né? Não deixe coisas na tomada sem necessidade. Então, evita esse tipo de gasto. Mantenha-se bem informado e estude. Nada melhor para a economia financeira do que você se manter bem informado. Aprenda a investir, invista em cursos que te ensinem a investir dinheiro, porque isso é um diferencial enorme. E aqui eu trouxe, por exemplo, para vocês, um exemplo de uma pessoa que teve aqui um saldo de R$ 3.000 no cartão. Aí ela teve um recebimento de 1.000, teve pagamento de um desconto de 700, 500, 700, 500, 800, 750. Aí ela ficou com um saldo na conta de R$ 50. Só que aí o que o banco faz? O banco fala assim, ó, você tem um cheque especial de 750 e fala para ela que o saldo disponível dela é R$ 800. Então ela fala, olha, ainda tenho R$ 800, vou sair gastando ainda porque eu ainda tenho R$ 800. Só que na verdade ela entra no cheque especial. E se ela entrar no cheque especial, o que vai acontecer com ela na hora que ela for pagar? Ela vai pagar juros. Então, se o banco está te dando cheque especial, fica atento, porque o seu saldo disponível não é R$ 800, o seu saldo é de R$ 50. Não caia nessa de cheque especial, porque senão você vai pagar juros, e juros não tem benefício nenhum. Agora vejam o quanto vocês estariam devendo após 12 meses de cada alternativa escolhida se vocês pedissem um empréstimo, ou se entrassem em algum tipo de financiamento de R$ 1.000. Então, vamos supor, eu estou zerado esse mês, quero pedir R$ 1.000 aí para o banco e eu não sei o que fazer, né? Então, de baixo para cima, se eu pegasse um empréstimo familiar, eu teria uns juros mensais praticados
de 1,24. Não sei se dá para ver no slide. Mas após 12 meses eu pagaria ali 1.159, né, num empréstimo familiar. Coisa pouca. O empréstimo, um financiamento imobiliário, que seria um financiamento para imóveis, eu pagaria 1.200, que não seria o caso de eu pegar um empréstimo de financiamento imobiliário. Se fosse um financiamento de veículos, que é em torno de 2,16, eu pagaria 1.292 depois de 12 meses. Só que também financiamento de imóveis, de automóveis não vai me financiar esse valor. Uma antecipação de créditos, que seria uma antecipação de cheques, de títulos, eu pagaria ali 1.300, né? Se fosse num juros de 2,64. Se fosse um empréstimo de trabalhador, de repente ele de uma empresa, alguma coisa assim, teria um juros de 3,51 e eu pagaria por esse empréstimo de R$ 1.000, eu pagaria 1.450. O empréstimo cooperativo de cooperativas, que tem o juros de 2,91, eu pagaria 1.410. O empréstimo pessoal de uma pessoa para outra, eu teria ali um juros de 4,5. No final de 12 meses, eu pagaria quase R$ 1.700. Um CDC, eu pagaria 4,83. No final, eu pagaria 1.761, com juros de 4,83. Se eu entrasse no cheque especial, que o juros é de 7, mais ou menos, tá? Pode ser que é mais ou menos 7,95, eu pagaria no final R$ 2.500, ou seja, 150% a mais. Se fosse no meu cartão de crédito, que o juros é de 10,72%, eu pagaria 3.394, que tem um 3 a mais, tá? Agora, se fosse de uma financeira, os juros praticados de quase 13%, eu pagaria no final de 12 meses R$ 4.300. Gente, eu peguei um empréstimo de R$ 1.000, estou pagando 4.300. O que vocês acham desses juros? Ele é justo? Não. Não. Então, evitem pegar empréstimo. Escolham isso só em último caso e em o menor tempo possível para pagar, porque os empréstimos têm juros abusivos. É isso que eu queria mostrar para vocês. Agora, não se aborreça se você tiver problemas financeiros e mantenha um foco e disciplina para alcançar os seus objetivos. Então, a pessoa ela pode te criticar, falar, olha, eu te avisei, não sei o quê, mas não se aborreça e mantenha sempre um foco para alcançar seu objetivo. Se o seu objetivo é sair de um problema financeiro, mantenha um foco para sair desse problema. E se alguém te criticar, não se aborreça com essa pessoa, apenas mantenha seu foco para sair desse problema. Agora, vamos ver uma situação. Para onde que vai o seu dinheiro, né? Vamos supor que você tem um salário aí de R$ 1.500. Você tem despesas fixas do mês de 1.128. Então, o seu saldo do mês, ele vai ser de 372. Você vai sobrar esse dinheiro aí para o mês. Se você tem 30 dias úteis, você vai ter aí um saldo diário para gastar de R$ 12,40. Então, imagina, você consegue sobreviver com esse dinheiro durante o dia? Se você não consegue, você vai ter que aprender a sobreviver. Você vai ter que aprender a gastar apenas R$ 12,40 durante o dia. Então, para isso, você vai ter que aprender a consumir menos, você vai ter que aprender a se alimentar com esse dinheiro, você vai ter que aprender a sobreviver com esse dinheiro mensalmente, porque você não vai poder gastar mais que R$ 12,40 por dia. Então, basicamente, faça essa conta. Qual que é o seu salário? Quais são suas despesas fixas? Quanto que sobra por mês? Quantos dias você tem? E qual que é o seu saldo diário que você pode gastar por mês? Vocês querem 5 minutinhos para copiar mais ou menos isso, para vocês terem uma ideia de como gastar o dinheiro durante o dia? Eu já tirei print, essa é boa. Isso é legal, né? Eu também, já tirei até print. Se eu soubesse desse negócio aí do crédito especial, eu nunca tinha caído, viu? Agora você não cai de novo. Não, jamais. Pode passar, então? Pode. Pelo menos pra Pode. mim pode. Pode sim. Pode passar, professor. Então, o planejamento pessoal é a chave para a autorrealização e para o sucesso pessoal.
incluindo a motivação e o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Então, para você ter esse planejamento pessoal, é um equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. E aí, nós temos que realizar reuniões com filhos e com o esposo, para que eles saibam da situação financeira. Você tem que deixar eles cientes do que você pode ou não gastar, porque também não adianta você fazer todo um planejamento e vai lá do seu esposo, sua esposa e taca ali pau no seu cartão de crédito. Não pode, eles têm que estar cientes. Mostrar o quanto que você ganha e quais são os seus gastos mensais. Planejar as suas próximas compras e peça ajuda para alcançar os seus objetivos. Então, se você quer comprar um carro, ou uma casa, ou fazer uma viagem com eles, você tem que pedir ajuda. Falar, olha, para a gente conseguir isso, a gente tem que parar de gastar, a gente tem que se enquadrar nesses gastos. Para isso, eu preciso de ajuda de vocês. Tem que ser claro nessas reuniões. Envolver a sua família no planejamento financeiro, para que eles entrem com você, se engajem nessa situação e consigam ajudar você a realizar todo esse, como eu posso falar, todo esse planejamento junto com você. Procurar documentar o seu planejamento, então coloca tudo na ponta do lápis ou faz uma planilha e coloca todos esses gastos aí, documentar esse planejamento. Estipular metas tangíveis, então, até o final do ano eu quero fazer isso, até o final de 2 anos eu quero fazer isso, e colocar metas, colocar tempo, prazo, e, enfim, colocar metas que você vai alcançar, motivar a sua família para alcançar os objetivos, então, olha, se a gente conseguir alcançar esse objetivo, vai ser bom para todo mundo, isso vai motivar todo mundo, e usar uma planilha eletrônica para monitorar e planejar as suas despesas. Isso é fundamental. Então, você separa uma planilha eletrônica, coloca todos os seus gastos. Tem alguns modelos na internet que você pode baixar de planilha doméstica para controlar os gastos, que vai te ajudar. Enfim, é super tranquilo de fazer. E nunca deixe de sonhar com um futuro melhor. E quando chegar, não esqueça de onde você veio. Isso é fundamental. Então, aqui na imagem, a gente tem um rapaz indo trabalhar de metrô lotado, aparentemente cansado, e aí depois ele num carro conversível, indo passear com a esposa dele, e ele... Só que você não pode esquecer de onde você veio, que você teve que passar por ali, para você conquistar o que você queria. Só que com o objetivo dele alcançado, ele tem que saber como ele conseguiu, quem ajudou ele a conseguir, e tudo que ele passou para ele estar ali, né? E aí, a gente entra na aula de hoje, que vai ser a nossa aulinha de matemática, para a gente lembrar, né, de como a gente vai lembrar dos juros simples e compostos, como a gente vai calcular os juros e economizar, como negociar aquela dívida como alternativa e como a gente antecipa esses créditos bancários. Então, retomando ali, desde o princípio, que era fundamental, que são coisas básicas da matemática financeira, né? O que é um capital, o que é um montante. Então, o capital, ele é a quantidade de recurso financeiro disponível ou exigido no ato de uma operação financeira, ou numa compra ou numa aplicação. O capital também é conhecido como valor presente, que é o VP, ou valor atual, que é o VA. Então, o capital, ele vai ser um valor que é um valor inicial, digamos assim. Já o montante, ele também é denominado como valor futuro, né? Ele é o resultado de operações financeiras realizadas com capital. Então, o montante, ele vai ser um valor acumulativo. E o que são os juros, né? São as compensações financeiras nas operações realizadas. Só um minutinho que eu vou... Mais um aluno aqui. Juros são as compensações financeiras nas operações realizadas, representando um acréscimo, né? Então, a diferença entre o capital e o montante é porque ali existiam juros que ocorreu ali no meio. Pode ser um rendimento de uma aplicação financeira, o valor referente ao atraso de um pagamento de uma prestação ou uma quantia paga por um empréstimo de um capital. Então, se a gente está falando de uma situação de juros simples, a equação é muito fácil. A gente tinha um capital inicial,
né, em que o N é o nosso tempo, então o capital ele existia no tempo zero, e ele vai sendo, ele vai aumentando, né, se transformando no montante, de acordo com o tempo. Então, no tempo 1, o capital se transformou no montante 1. No tempo 2, ele transformou no montante 2. E por que ele é uma linha reta? Porque é uma equação de primeiro grau, né? Então, o meu montante é igual ao capital mais os juros, onde o meu juros é igual o capital vezes a taxa de juros, que é uma taxa, né? É uma taxa em porcentagem, vezes o período, que é um prazo, né? O período a gente chama de tempo. Então, o meu montante é capital mais juros, e o meu juros é meu capital vezes a taxa vezes o período. Então, veja bem, o meu juros, ele também está em função de capital, esse juros aqui. Se ele está em função de capital, eu posso isolar esse capital e deixar esse capital em função de juros. E essa relação matemática eu vou fazer aqui, ó. Como podemos observar, capital pode ser montante mais igual capital mais capital vezes I vezes N. Por quê? Eu estou substituindo onde eu tinha juros aqui pelo que o juros é. Então, ó, eu tiro esses juros daqui e coloco esse capital vezes I vezes N no lugar dos juros. Se eu colocar o capital em evidência, vai ficar capital vezes 1 mais IN. Só estou colocando capital em evidência. Então, a fórmula do montante para juros simples é montante igual capital vezes 1 vezes taxa vezes período. Eu sugiro que vocês anotem, porque vai estar no formulário no final da nossa palestrinha. Pode passar? Pode. O restante? Pode sim, professor. Beleza. Pode passar. E aí eu trouxe um exemplo para a gente ver como que funciona. Ó, uma pessoa ela tomou um empréstimo de R$ 1.000 a uma taxa de juros simples de 4% ao mês. Foi uma taxa legal, hein? Porque a gente viu que as instituições cobram ali taxa até de 13%. E ela quis pagar só em 2 meses, então vai ser bem razoável. Determine o valor a ser pago pelo empréstimo. Então, como que a gente vai resolver isso? Ó, o problema, o capital é de R$ 1.000, né? Porque é o valor inicial. O valor futuro é um montante que a gente ainda não sabe, né? Após 2 meses. Então, qual que é o período? O período é igual a 2 meses. A taxa de juros é de 4%, só que para efeito de cálculo, a gente tem que deixar em decimal. Então, 4% é a mesma coisa que 4 dividido por 100. 4 dividido por 100 é igual a 4,04. Então, N é igual a 2, taxa é igual a 0,04 e a gente pode calcular o montante. Vamos ver como que ele fica, ó. A fórmula é M igual C vezes 1 mais IN, que é, então, vamos substituir. Quem que era meu capital? 1.000. Vocês querem copiar o exercício? Pelo menos essa parte de cima? Peraí que eu vou tirar um print. Eu dou 1 minutinho para copiar, 2 minutinhos. Querem 2 minutinhos? É só falar no microfone, sim, professor Felipe? Sim. Tá. Enquanto isso, eu vou pegar uma água na cozinha, tá? Já venho.
por mim pode continuar. Ok, só tô resolvendo uma coisinha, um minutinho. Bom, então, a gente tinha a formulinha, a gente substitui o C por 1.000, que era o capital inicial, o 1 é da fórmula, mais I, que é 0,04, porque era 4%, 4% a gente viu que é 4 sobre 100, então a gente tem que deixar em decimal, vezes 2, que é o período que é 2 meses. Então, o que a gente faz primeiro? A gente multiplica dentro do parênteses 0,04 por 2, que vai ficar 0,08, soma com 1, vai ficar 1,08 e multiplica por 1.000. Logo, nosso montante vai ser R$ 1.080 e, portanto, nossa resposta, esse empréstimo que vai ser pago depois de 2 meses, será de R$ 1.080 sob o regime de juros simples. Ficou clara essa resolução? Sim. Pessoal, qual que foi os juros Sim, que ele professor. pagou? Obrigado. Qual que foi os juros que ele pagou? R$ 80. R$ 80. Porque se o capital foi R$ 1.000 e o montante foi de 1.080, a diferença disso, que é os juros, foi de R$ 80 em 2 meses. Bacana? Querem copiar a resolução? Ainda saiu em conta ainda. O juro saiu Saiu em baixo ainda. conta. Porque era só 2 meses, né? O tempo, ele é um fator bem decisivo. Pode passar? Sim. Então, na matemática financeira, nós temos uma regrinha que é sempre importante a gente lembrar, que é o seguinte: um mês na matemática financeira ele sempre vai ter 30 dias, e para efeitos de cálculo, na matemática financeira, a gente considera que um ano tem 360 dias. Ah, professor, mas o ano tem 365 e o ano bissexto tem 366. Na matemática financeira, para efeitos de cálculo, um ano sempre terá 360 dias, ok? Tá claro? Sim. Sim. Perfeito. E aí a gente vem com os juros compostos, né? A gente sai de juros simples e vem com ele composto. Olhando para o gráfico, qual é a primeira diferença que vocês notam? E os juros é muito mais alto, né? A altura que onde ele já foi parar. Lembra que na Segunda matemática parcela. financeira nós tínhamos uma reta? Quem lembra que era uma reta? Ninguém lembra que era uma reta? Não, era uma reta. Era uma reta. Aqui vocês veem uma... Curva. Tem Isso, uma uma curva, tem uma parábola. curva aí, né? Isso, uma parábola. Por quê? Ó? Lá na matemática financeira com o juros simples, o N, que era o nosso período, ele multiplicava o I, lembra? Na fórmula? Era uma equação de primeiro grau, não era isso? Sim ou não? Sim. Sim, nesse caso, o N ele entrou agora como expoente. Então, o que acontece? O meu capital, ele inicia, ele vem aqui começando mais ou menos como uma reta, só que como a gente tem uma equação de segundo grau, ele tem um expoente ali no N, o meu montante, conforme vai passando o tempo, o meu montante, ao invés de ser uma linha reta, ao invés dele continuar aqui,
Conforme o tempo, ele vai crescendo aqui como uma parábola. Então, o que acontece? Nesse caso, o meu juros, ele não implica apenas no meu capital, como anteriormente. O meu juros, ele vai implicar em juros sobre juros. Quem já ouviu falar isso? Juros compostos. Implica juros sobre juros. Vou dar um exemplo para vocês. Fatura do cartão. Vamos supor que você ficou devendo R$1.000 no cartão. No primeiro mês, se você tiver um juros de 10%, você vai pagar R$1.100. No segundo mês, se você tiver o juros de 10%, você não vai pagar R$1.200, que é só 10% no que você ficou devendo anteriormente nos R$1.000. Você vai pagar 10% na fatura anterior, que era de 1.100. Então, você vai pagar 1.210. No terceiro mês, você não vai pagar só R$100, que é da fatura de R$1.000. Você vai pagar 10% em 1.210. Então, é juros sobre juros. Quanto mais tempo vai passando, os juros vão incidindo em juros sobre juros. Então, nesse caso, o período, ao invés de multiplicar o I, ele vai elevar o parênteses. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter também o montante é igual ao capital, vezes 1 mais I, só que o N, ao invés de multiplicar o I, ele vai elevar o 1 mais I. Então, vai ser uma situação de juros sobre juros, que é uma situação de juros compostos, que é o que acontece nas instituições financeiras que vão cobrar vocês quando vocês ficarem devendo alguma coisa. Então, aqui, a gente vai ter... Professor? Oi? Por que as pessoas aceitam pagar isso daí? Porque elas dependem muitas vezes do dinheiro. E aí, quando uma instituição oferece para você um empréstimo, você, na maior parte das vezes, fica desesperado por isso e aceita. Mas não só o empréstimo, mas financiamento de carro, financiamento imobiliário, todos esses tipos de financiamento têm esses juros que, na maior parte das vezes, podem ser abusivos para o cliente. Por isso que, muitas vezes, existem instituições que são revisadoras de juros. E essas instituições, hoje, elas estão bombando, que elas têm vários tipos de cliente, que elas fazem reanálise de contrato para saber se aqueles juros foram abusivos ou não, e aí, se elas conseguem provar que aqueles juros são abusivos, você tem ali uma briga para ser restituído, enfim, fazer uma reanálise de contrato. Ah, entendi. Então, a gente tem ali a taxa de juros também, o N, que é o prazo, né, o tempo, o período, e a nossa fórmula, então, vai ficar M, que é o montante, é igual ao capital, vezes 1 mais I, que é a taxa, elevado ao período. Então, trouxe aí um exemplo para vocês, ó. Uma pessoa, ela deseja financiar um automóvel no valor de R$30.000 e decide, então, dar um valor de entrada de 20% e financiar o resto sob uma taxa de juros compostos de 1,2% ao mês. Então, eu estou colocando uma taxa bem baixa aqui, tá? De 1,2% ao mês em 48 meses. Qual que é o valor total a ser pago? Então, primeira coisa, ela vai financiar o valor inteiro do carro? Não, ela está dando um valor de entrada. Então, o quanto que ela vai financiar? Qual que é o capital que ela vai financiar? É o valor à vista menos o valor da entrada, não é isso? Qual que é o valor da vista do carro? 30 mil. Qual que é o valor que ela está dando de entrada? Que é 30%. 6 mil. Então, qual que é o valor que ela vai financiar? 24 mil. mil. Perfeito. Qual que é a minha sugestão? Se você vai financiar alguma coisa, dá o máximo de entrada possível. Porque o que você der de entrada vai abater juros. Então, quanto mais entrada você puder dar, mais entrada dê. Taxa de Eu juros. acho. Tirei da porcentagem e coloquei em decimal. Período, 48 meses. Pode falar, Rodrigo, perdão. Não, tipo assim, quando você joga seu dinheiro todo para um financiamento, não tem como trabalhar para outra ocasião, pelo que eu acho, entendeu? Igual você falou, quanto mais você puder dar de entrada, dê, mas tipo assim, aquela pessoa que tem como dar entrada ainda ficar uma reserva, né? Porque tem gente que dá tudo, ainda fica com dívida de outras coisas que pode acontecer, né? Ou o carro quebrar, ou seguro e outras coisas, porque a maioria das pessoas, quando a gente vê assim, em dívida, e todas as
aspecto da vida. Ela só acha que vai ganhar, que vai ganhar. Elas não lembra dos prejuízos, do que pode acontecer. Eu acho que todo ser humano coloca só que vai ganhar. Acho que a maioria um dos problemas é isso também, que as pessoas entram em dívida, né? Sim. Assim, eu digo, o quanto mais você puder dar, dê, mas assim, não te deixe em situação de vulnerabilidade, né? Isso é muito importante também. Então, aqui, o que eu fiz para vocês? Ó, eu coloquei a formulinha, o elevado, eu deixei esse símbolo do tiozinho, entre aspas, né? E deixei o N porque eu não consegui deixar ele aqui em cima, mas isso significa que está sendo elevado. E aí eu substituí, ó. O capital foi 24 mil que está sendo financiado, o 1 é da fórmula, o I é 0,012 elevado a 48. Fazendo os cálculos na calculadora, a gente tem... Só deixa eu aceitar mais um aluno aqui. Fazendo os cálculos na calculadora, a gente tem 24 mil vezes 1,012 elevado a 48 deu 1,77, 28, 19, 8, 27. Eu não arredondei porque quanto mais precisão você deixar aqui, melhor vai ser para os cálculos. E aí, multiplicando 24 mil por esse número que a gente tem aqui dentro do parênteses, a gente achou que o montante deu 42.547,67 centavos. E aí, como que ficou a nossa resposta? Como a cliente já havia dado a entrada de R$ 6.000 e ainda pagou um montante de 42 mil, o veículo que custava R$ 30.000 à vista custou 48.547,67 centavos. Então, tendo aquele juros baixo composto de 1,2% ao mês, que é um juros relativamente baixo, o veículo que custava 30 mil, tendo ainda 6 mil de entrada, né? Custava 30 mil, ele custou no total R$ 48.000, ou seja, mais de 50% do valor do veículo só de juros. Então, praticando esse valor de 1,2%, vocês acham que foi um valor justo? Eu acho que não. E olha que assim, o discurso que o vendedor pode dizer, não, a taxa de juros está baixa, só hoje é 1,2% ao mês, você não vai nem sentir. Não vai sentir, é? Isso aqui foi em 48, imagina em 60. Vocês entendem o porquê que as instituições financeiras elas são tão ricas? Porque eu acho que é por quanto mais tempo que eles jogam para você pagar o financiamento, mais juros eles ganham. Eu tenho um aplicativo do Itaú aqui. Por exemplo, você pega R$ 1.000 com eles emprestados, você não consegue pagar esses R$ 1.000 em 2 meses. Aí eles te dão lá no máximo 11 meses, 12 meses. Você é doido. É horrível. Exatamente. Então, as instituições financeiras elas são tão ricas porque elas têm essa condição, né? Elas ganham muito dinheiro nos financiamentos. E aí eu não estou criticando, mas em uma situação dessa de pandemia que a gente está passando, elas foram as primeiras a receberem um incentivo do governo de 1,2 trilhão de reais para abrir empréstimo para a população. Então, ao invés de ter incentivo para a população, o governo liberou 1,2 trilhão de reais para as instituições abrirem empréstimo para a população. Vocês entendem a gravidade disso? É complicado, Sim, né? o governo, ao invés de ajudar a população, não, só vai lascando eles. Vocês querem copiar essa resolução? Vai ser importante para vocês responderem o questionário. Professor, Oi. e o mais engraçado é porque eles fazem a gente pensar que estamos no lucro, né? Que é um bom negócio. Sendo que quando a gente vai ver o resultado final, é um prejuízo enorme. Você entende por que a educação financeira, o que eu estou fazendo hoje com vocês, é importante? Para vocês terem essa consciência do que não fazer pós-crise? Para vocês terem essa recuperação financeira? Sim, muito importante. É muito importante. Para vocês não caírem no conto do vigário. Se vocês quiserem copiar a resolução do exercício, eu não dei tempo nem de vocês copiarem o exercício, né? Vocês querem copiar esse exercício?
Queremos sim, professor. Dá uma copiada aí na resolução, que aí fica tranquilo. Quem que tá aqui na sala que não é aluno dessa disciplina? Só para eu ver. Que veio prestigiar. Eu, professor, bom dia, Valéria, sou aluna do ano passado. Bom dia, Oi, Valéria. professor. Tudo bem? Quem que é? Professor, Cadê? tudo bem? Quem Tá vai? valendo horas isso aqui, professor? Tá sim, daqui a pouco eu vou passar um formulário e quem responder vai receber por e-mail. Ah, Tá tava bom, trabalhando e ouvindo aqui que eu preciso de horas também. Eu Tá sim. também. Daqui a pouco eu vou passar o formulário, aí vocês preenchem o formulário, faz tudo certinho lá e eu mando tudo por e-mail. Obrigada. Nada. O Cícero também? Cadê o Cícero? Isso aí, professor. Mais escuta aqui. Engenharia tá presente. Com certeza. Tá gostando, Cícero? Acordei um pouco atrasado, mas estou adorando. Cheguei na parte essencial do curso aqui, que eu estou precisando. Aí sim. Isso aí. Pessoal, para quem é da disciplina, eu deixei um formulário para vocês na unidade 3, seção 4, que é um formulário de atividade de sala de aula, valendo 1.200 pontos na disciplina, para ser respondido em 48 horas. Tá Quando foi bom, que o senhor liberou? Liberei agora na parte da manhã. tá bom, Ah, tá. vou olhar lá. Professor, você deu a pontuação de quem fez Java até a 3.4? Ainda não, vou lançar até o final de semana. Que Ó, hoje eu já vou fiz tudo, terminar. viu? Eu só já não fiz dei na matemática financeira porque é muito aluno, aí eu falei, meu Deus do céu, não deu tempo ainda. Mas eu vou publicar. Tá bom. Bom. Pode passar o slide? Então, mais 5 minutinhos. O Benício está aí com você hoje, Ingrid? Benício tá aqui. Quer mostrar ele para a turma? É, tá aqui falando. Peraí que eu vou colocar ele. Bom dia. Bom dia. Tá, peraí. A minha câmera não tá aparecendo, eu não sei por quê. Acho que agora eu consigo. Oh, meu Deus. Fala, Bom oi, dia, gente. Benício. Eu tô assistindo aula também. Oh, meu Deus. Olha, meu filho. Fala oi pro Felipe. É Fala muito oi. lindo, né? Eu tô assistindo aula com a minha mãe. É muito lindo. Eu fico todo derretido. Dá um sorriso Assisti pra ela toda sexta-feira de manhã. Dá um sorriso pra ele. Oi? Fala, hoje eu acordei atrasado, por isso que a minha mãe entrou atrasada. Bonitão. Toda aula ele tá aí, né? Firme e forte. Ah, é. Hoje ele acordou atrasado, por isso que eu entrei mais tarde. Pessoal, vou passar. Pode passar? Ó, Então, a resolução. Esse que tá, esse tiozinho 48, é só colocar que é elevado a 48, tá? Professor, para mim não tá aparecendo o slide.
Mais alguém está com problema para ver o slide? Eu tô Não, aqui vendo. tá normal. Você está pelo celular? Sim, Tenta sair e entrar de novo. tá bom. Qual vai ser a matéria da prova, professor? Ixi, tanta coisa. Tudo que eu dei até agora. Não fala isso não, pelo amor de Deus, dá até um ataque cardíaco. Na próxima aula eu dou uma revisão. Alguém dá um chazinho de camomila para ele, por favor. A próxima aula eu dou uma Professor, revisão. você diz na próxima semana? Vai ter aula normal na próxima semana? Vai, a Ariana falou assim que vocês vão ter prova de IB na interativa. Deixa eu até ler o comunicado dela aqui para vocês. Cadê? Ó, peraí, deixa eu aceitar a Luna. As provas online e DIBs ocorrerão do dia 4 a 10/6, e durante esse período vocês darão aula normalmente, exceto os professores DIB. Então, eu vou dar aula normalmente, porque eu não sou professor DIB. Eu nem sabia que o professor Dib dava aula. Dá aqueles professores que tem meio período só. Faço nem ideia. Eu tenho 2 matérias que são interativas lá no AVA e essas 2 eu vou ter prova. Eu nem sabia que tinha aula isso daí. Professor DIB é geralmente aquele professor que dá meio período de disciplina Blend. Faço nem ideia. Pessoal, quando vocês falarem para eu passar, eu passo, tá? Pessoal, nesse caso aí, como o veículo ele custava R$ 30.000 à vista, e nós tínhamos o valor total do montante de R$ 48.547,67 quanto que foi o valor dos juros? Lembrando que os juros é o montante menos o capital. Uns 18.547. Exatamente, 67 centavos. Isso tem que ficar bem claro. Todo mundo já copiou essa parte? Sim. Belezura. Então, quando a gente fala também de capital de giro, vamos supor que você está ali numa situação em que você está numa empresa e você está sem capital de giro para fazer movimentação. Só que aí você tem uns títulos ali que você vai receber daqui uns dias e você decide antecipar esses títulos. De repente, você procura uma instituição financeira e fala, olha, tem um título para receber daqui tantos dias, você pode fazer essa antecipação para mim? E aí a instituição financeira fala, posso, mas aí eu vou descontar ali uma taxa, de acordo com o tempo que você quer antecipar. E aí você aceita. Então a gente pode fazer essa situação também. E aí a gente tem essa antecipação de títulos sem o pagamento do IOF. Né? Eu decidi colocar sem o IOF porque a gente tem tanto essa antecipação com o IOF, tanto sem o IOF. Então hoje eu vou falar só sem o IOF. O que é o IOF? É o Imposto sobre Operação Financeira. Algumas instituições, dependendo da movimentação que você faz,
seja por transação, seja por antecipação, seja qualquer tipo de movimentação financeira, elas podem te cobrar o imposto sobre operação financeira. Mas nesse caso a gente não vai falar disso. Então a gente vai fazer 3 antecipações de títulos e a gente vai ver como que isso se comporta. Então essas antecipações são um título de R$1.000, antecipado em 7 dias, um título de R$900, antecipado em 11 dias, e um título de R$600, antecipado em 5 dias. A instituição que você procurou, ela cobra uma taxa nominal administrativa de 108% ao semestre pela antecipação de dias, de títulos. Veja bem, a gente está falando aqui de semestre, só que os títulos que você vai antecipar estão no período de dias. Portanto, a gente tem que fazer algumas conversões. Então, primeira coisa, a gente tem que entender que o VB, que é o valor descontado, que é o valor que você vai resgatar, ele é um valor resultante da operação. O N é um valor nominal, que é o valor do título que você vai antecipar, como se fosse um capital, só que é o valor do título que você vai antecipar. O I, ele é da fórmula, o D, ele é a taxa nominal, que seria uma taxa de juros simples, que antes a gente estava chamando de I, na situação do montante lá e do juros simples. Então, ele é uma taxa de juros simples, e o N é o nosso período ainda. Vocês querem copiar essa formulinha? Não, vou passar. Queremos sim, professor, só um momento. Tá bom, sem pressa. Pode passar, professor. Só um minutinho. Então, a primeira situação. O título que a gente vai antecipar de R$1.000, que a gente vai antecipar em 7 dias, ele vai sofrer uma conversão. Aquela taxa que estava ao semestre, a gente vai ter que converter para mês, né? Então, e depois para dia. Então, pensa assim, se ao semestre eu tenho 108, quanto que seria para mês? Então, um semestre tem quantos meses? 6. 108 dividido por 6, quanto dá? 18. 18. Todo mundo concorda? Então, seria 18% ao mês. Só que os meus títulos, eles estão sendo antecipados em dias. Quantos dias tem o mês na matemática financeira? 30. 30. Então, 18 dividido por 30... 0,6. 0,6% ao dia. Concordam? Sim. 0,6% é 0,6 dividido sobre 100. Então, 0,6 dividido sobre 100 é 0,006 a taxa. Sim ou não? Correto. Correto? Então, VB, que é o valor que eu vou resgatar, é igual ao valor do meu título, que é N, vezes 1, que é a primeira antecipação, menos
D, que é a minha taxa, que é 0,006, vezes 7, que é o meu período em dias. Portanto, o meu primeiro título, que era de R$ 1.000, vai ser resgatado como R$ 958. Tudo bem? Tudo bem. Querem 5 minutinhos para copiar? Quando vocês falarem, eu passo. Pronto. Pode passar? Por mim, pode. A segunda antecipação era de R$ 900 e ela ia ser antecipada em 11 dias. Então, no caso, como que a gente substitui? O valor que vai ser resgatado é igual o valor da antecipação vezes 1 menos a taxa, que era a mesma para todo mundo, vezes o período. Então, a segunda antecipação, que era de R$ 900, vai ser resgatada por R$ 840,60. Pode passar? Pode. E a terceira e última antecipação era um título de R$ 600, antecipado em 5 dias. Então, o valor que vai ser antecipado é o título de R$ 600, vezes 1 menos a taxa, que é igual para todo mundo, vezes o período, que é 5 dias. Então, o título de R$ 600 vai ser antecipado em R$ 582.
Pode passar. Então, no total, os valores que a gente resgatou, que era de 1.900 e 600, eles foram resgatados somados em R$ 2.380 reais e 60 centavos. Então, somando aqueles 3 títulos que eles tinham lá no início, 1.900, R$ 2.500 reais, a gente resgatou por R$ 2.380 e 60 centavos. Como os dias eram muito poucos, ali o máximo era 11 dias, a gente perdeu ali R$ 119,40, mais ou menos. Até que foi uma boa situação para ter um capital de giro ali, naquela situação que você estava sem dinheiro na empresa, né? Mas, assim, se você tivesse muito tempo, um período muito largo para antecipar esses títulos, você ia perder mais dinheiro em função desse tempo. Então, nem sempre isso é uma boa situação para você ter um capital de giro. É mais uma necessidade mesmo. Então, considerando aqui o período que você tinha de 7, 11, 5 dias, as fórmulas que você tinha para calcular esses valores e o quanto você recebeu por cada título, o título de 1.000, que foi por 958, o título de 900, que você recebeu 840,60 centavos, e o título de 600, que você recebeu 582, só deixa eu aceitar um aluno. Considerando isso, no total você recebeu 2.380 e 60 centavos, que foi o valor que você conseguiu fazer essa antecipação dos títulos. A aula de hoje acabou. Eu queria um parecer de vocês sobre o que vocês conseguiram pegar aí da aula de hoje, o que vocês acham que vocês vão aplicar depois dessa crise, o que vocês acharam importante. E depois que vocês tiverem esse bate-papo comigo, eu deixei aqui meu Instagram para vocês me seguirem, o meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida. Esse link é o link que tem um formulário para vocês responderem, mas vocês podem mirar a câmera aqui nesse QR Code. Esse QR Code é para vocês responderem o questionário para quem estava na aula, não adianta mandar para todo mundo, é para quem estava na aula. E quem responder o questionário e acertar 3 de 5 perguntas, pelo menos, né, que seria uma média 6, eu vou emitir um certificado no e-mail de vocês aí no prazo de uma semana, tá? Calma aí, professor, que eu tô no celular, vou ter que ligar o notebook, eu preciso mirar a câmera. Fica calma. Eu queria só que vocês falassem para mim o que vocês acharam da palestra de hoje, se ela foi pertinente, se vai ajudar vocês. Queria um parecer de vocês. Achei ótimo. Eu entendi que eu não tenho cartão de crédito, eu vou pegar um e eu não vou usar o meu LIS do banco. Perdão, não consegui ouvir. Tá com algum barulho que eu não consegui ouvir. Eu falei que eu achei ótimo, muito boa. Eu não vou pegar cartão de crédito, eu já nem tenho um, não vou pegar nunca, então. E nunca vou usar o LIS do banco. Eu já não gosto de usar. Eu usei uma vez e paguei no dia seguinte, porque eu sabia que eles iam cobrar uma taxa imensa. Vou nem falar aqui o meu banco, porque todo mundo já sabe qual que é. Aquele que cobra taxas abusivas. Assim, não é que eu sou totalmente contra banco, às vezes a pessoa tem a necessidade de recorrer a uma instituição financeira, né? Ainda mais no período pós-crise, mas o que eu quero que vocês argumentem. Se você precisar recorrer a um banco, questiona os juros, briga pelos juros, briga pela taxa, questiona, fala, se eu preciso pegar um juros, banco, diminui essa taxa aí para pegar um empréstimo, sabe? Tem argumentos, fala, essa taxa está muito abusiva, faça o cálculo na frente do gerente, fala, baixa isso, porque senão eu não vou fazer. E aí vocês têm que questionar, argumentar, assim, não é que você tem que ser totalmente contra banco, sabe? Se você precisa da instituição, você tem que saber argumentar, saber questionar, saber, de alguma forma, tentar diminuir esses juros, tentar questionar, e aí você tem que diminuir essa parcela, diminuir essa quantidade de juros, tentar questionar isso, sabe? Porque senão você vai cair ali numa cilada, né? Você vai pagar muito mais do que realmente você deve pagar. Então, de repente, procurar outra instituição, ver uma que tem menos juros do que a outra. Se você precisa de um capital, você tem que recorrer a quem vai te cobrar menos taxa, e assim sucessivamente.
Queria saber se vocês entenderam a diferença de juros simples e composto, que é juros sobre juros. Professor, Oi. é para fazer o quê? Agora eu não estava com o celular no ouvido, eu fui fazer outra coisa. É para fazer o quê agora? Para pegar o certificado? Você tem que abrir esse QR Code, vai ter um formulário. Se você acertar 3 de 5 questões, você fica aprovada e em uma semana eu te mando por e-mail. Ah, tá. Você não tem esse link, né? Alô? Professor, você consegue enviar esse link? Porque eu tô sem PC, tá osso pra mim. É E só eu você também, copiar o link. professor. Como que eu vou copiar, pô? Não dá. Manda um e-mail para mim que eu te envio. Tá bom, vou mandar. O pessoal também vai te mandar um e-mail, tá? Porque tô com o Vocês têm o celular. contato da Ingrid? Não. Alguém tem meu WhatsApp? O Alan Eu não tem meu tenho. WhatsApp? Olha, eu já copiei aqui o QR Code. Eu posso mandar o formulário para as pessoas que estavam aqui na aula, é claro. Então, a Ingrid, quem tem o contato da Ingrid, ela passa para vocês também. Eu tenho seu WhatsApp, professor. Me chama aí que eu te mando. Tá bom. Professor. Tá difícil aqui. Oi. Eu sou do curso de administração e eu estou acessando pelo celular, só que eu também não tenho, no momento, como te enviar. Tem que enviar nesse momento o questionário? Você tem até às 13 horas. Pelo e-mail, seria cabível você enviar para mim ou não? Se você me mandar um e-mail agora, eu te consigo responder. Tá ok, tá ok. Professor, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Vou responder esse questionário. Ele vale para mim que sou de outra matéria também? Esse questionário ele só vale como horas complementares. Tudo bem, mas mesmo é porque eu vi que a sua aula, a sua palestra é mais voltada para matemática financeira. De qualquer forma, a gente tem outra matéria junto, não tem problema, eu posso responder e mandar também. Novamente, esse questionário ele só vale para horas complementares. Professor, Oi. você consegue enviar para mim também no e-mail, porque eu sou de outra disciplina. Na verdade, eu tenho matemática financeira, mas eu tenho com outro professor. O questionário, na verdade. Você consegue enviar para mim por e-mail? Sim, é só você me mandar o e-mail, por isso que o meu e-mail está aí na tela. Você me manda um e-mail agora e eu já te respondo com o link. Porque tá esse ok, link aqui, então. se vocês não conseguirem... Se vocês não conseguirem copiar esse link, eu já disponibilizo para você agora no e-mail. É só você me mandar o e-mail agora que eu já te mando. Aí você me confirma que recebeu e eu já te envio. Tá ok, professor. Obrigada. Nada. Bom dia, Felipe. Eu te mandei um e-mail aí, é que eu também não sou dessa matéria. Bom dia, deixa eu ver se chegou. Quem fala? Gustavo. Gustavo de Engenharia? Isso. Gustavo, acompanhou desde cedo? Desde as 8h10, mais ou menos. Gostou? Sim, sim. Ajudou bastante. Bacana. Ó, eu recebi apenas o da Fátima, até agora. Tá, acho que deve estar no caminho, então. Da Fátima, eu acabei de responder. Fátima, verifica para mim se você recebeu. Claudiane, acabei de responder. Quer dizer, da Francisca eu respondi. Da Claudiane respondi. Verifica se vocês receberam, por gentileza. A Francisca falando, professor. O meu chegou. Obrigada. Perfeito.
Imagina. Francisca, você gostou da disciplina? Da Sim. palestra? Sim. Vai ajudar você no período pós-crise? Eu estou pretendendo, após a crise, abrir um negócio e para mim vai ser ótimo. Muito bom. Fico muito feliz que você tenha aproveitado. Obrigada. Um abraço, fica com Deus. Professor, também recebi aqui o link, tá? Obrigada. Imagina. Ó, recebi o da Carol. Acabei de responder. Carol, confirma para mim se você recebeu, por gentileza. Professor, eu recebi a Valéria. Obrigada, viu? Agora eu vou trabalhar. Imagina. Valéria, gostou da palestra? Gostei, sim. Obrigadão. Vai te ajudar? Imagina. Vai. Já tô numa tá crise bom. danada. Já vai. Então tá bom. Boa sorte. Obrigada, tchau. Nada. Quem mais recebeu? A Carol. Tá bom, Carol. Gostou da palestra, Carol? Sim. Então, espero que te ajude, Carol. O Gustavo acabou de chegar. Acabei de te responder. Vê se chegou aí para você. Chegou sim, obrigado. Nada. Pessoal, mais alguém precisa do link por e-mail? Eu, professora, acabei de mandar o e-mail. Quem que é? Dara. Tá, eu recebi do Mário. Do Mário eu acabei de enviar. Mário, você recebeu o meu e-mail? Vou dar uma olhada aqui, professor, só um minutinho. Da Dara ainda não chegou. Vou esperar aqui, Dara. Maravilha, professor. Recebi. E quanto à aula aí da pergunta que o senhor fez aí, eu achei bastante interessante, é muito proveitoso para a gente aí, tanto no acadêmico quanto na nossa vida, no dia a dia, né, no profissional, etc. E também não deixa de ser uma revisão aí, que tudo foi conteúdo que o senhor já vem trabalhando com a gente aí nessas aulas. Eu agradeço, então, só tenho que agradecer aí, nota 10 aí, tá? Foi muito proveitoso mesmo. Muito obrigado. Obrigado você, Mário. Obrigadão pelo feedback. Professor, esse link que você está enviando aí é o quê? É o link do formulário para vocês responderem. Que aí, quem acertar pelo menos 3 de 5, aí eu envio por e-mail. Professor, o e-mail que eu mandei para você voltou porque eu escrevi errado, mas o Gustavo acabou de me mandar o link. Quem tá falando? A Dara? Isso. Dara da engenharia? Isso. A engenharia tá em peso hoje, hein? Pois é. Chegou mais um e-mail aqui da Manuela. Esse link é o mesmo que está na aula 3.4? Não, da 3.4 é uma atividade que vale 1.200 pontos. É uma atividade que é a atividade em sala de aula, é uma outra atividade. Tem nada a ver com a palestra de hoje. Ó, eu acabei de responder a Manuela e a Giovana. Vê se vocês receberam. Pessoal, mais alguém precisa por e-mail do link? Não está conseguindo ver pelo QR Code? Preciso por e-mail. Quem? É o Eric. Eric, conseguiu já mandar e-mail para mim? Eu vou mandar. Tá. Se mandar, você me avisa que eu vejo se chegou. Professor? Eu? Quem fala? É a Letícia Braga. Oi, Letícia, tudo bem? Tudo. Você vai passar mais algum conteúdo referente à aula ou já acabou a palestra? A palestra lá já acabou. Agora vocês têm até 13h para responder o formulário. Aí, quem acertar 3 de 5, eu envio o certificado até uma semana. Tá. E quem tem a matéria de matemática financeira também acabou, né? Foi como se fosse a aula. Sim, e aí vocês têm um formulário na unidade 3, seção 4, valendo 1.200 pontos para fazer também em 48 horas. Ah, tá bom, obrigada. Nada.
Como é que começa as provas? As DIBs são do dia 4 ao dia 10, e depois disso são as provas das disciplinas presenciais, que aí são as nossas. Certo. Pessoal, mais alguém além do Eric vai mandar o e-mail para mim para receber o link? Ou todo mundo já conseguiu abrir? Professor, eu já abri e também já mandei para a Michelle e para o Alan. Tá. Já consegui também, professor. Esse tal de encode aí, que ele falou que o link é só para quem não conseguir abrir o encode. Para quem tiver com o celular ou na mão, é só mirar no QR Code que está no slide, e aí vocês já abrem o formulário. Que eu sou muito tecnológico, né? Tchau, professor. Obrigada. Nada, até mais. Tchau, tchau. Eric, recebeu meu e-mail? Sim, recebi. Obrigada, né? Obrigado. Nada. Pessoal, mais alguém? Então, eu queria agradecer a participação de todos na palestra Valeu, de hoje. professor. Falou, Até a mais. próxima. Até a próxima. Eu queria agradecer a participação de todos por ter ficado até o fim. Desejo boa sorte aí na realização do formulário. E assim que eu fizer a correção, vocês têm até 13h para realizar o formulário. Assim que eu fizer a correção, eu vou lançando durante a semana por e-mail de vocês, tá bom? Falou. Um abraço, tchau, tchau. Tá bom, Professor, professor. Tchau, tchau. Obrigada. terminando, eu tenho que mandar no seu e-mail, né? Não, terminando, você só preenche o formulário. Eu vou enviar por e-mail assim que eu corrigir o formulário. Entendi. Tô terminando aqui já. Tá bom. Boa sorte aí, pessoal. Até mais, tchau, tchau. Tchau, professora. Até semana que vem. Até semana que vem.